Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitor Carvalho. Eu sou aluno do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Escola Agrícola de Jundiaí, UFRN. Sou da turma TADES 2023.1 e eu estou aqui para apresentar meu trabalho extra de Fundamentos da Computação, que é um jogo de questões matemáticas simples, envolvendo as quatro operações destinadas a crianças do quinto ano do Fundamental 1. Bem, inicialmente eu vou mostrar como é que o jogo funciona para depois explicar. Então, primeiro vai aparecer essa tela aqui, falando é, o que é o jogo em si, a tela de início do jogo, pedindo para citar um nome de usuário. Vou colocar aqui Maria. E aparece esse cachorro como easter egg, dizendo as informações do jogo. Que eu tenho 1 minuto para responder a quantidade interna de perguntas. Cada pergunta vale 10 pontos, que o jogo vai iniciar em 10 segundos. Quando o jogo inicia, fica o contador aqui ao lado contando o tempo que eu tenho, que é 1 minuto. Um dinossauro falando o número da pergunta. E depois a pergunta em si, que é 9 mais 16, 25. Quando eu acerto, ele passa para a próxima pergunta. Quando eu erro, ele repete a pergunta. Então aqui vai dar 15, aqui 10, e assim vai indo. Vai dar 8, e assim por diante. Bem, aqui está o top 5, porque ao final ele vai mostrar quais são os top 5 melhores jogadores com maior pontuação. Aqui, como podemos ver, Jarlene está com 40 pontos, Tânia com 30, Vitor com 20, Jorge com 10 e João com 0. Então, a gente já fez até agora 60 pontos, porque já chama na pergunta número 7. Se acertarmos ela, fizemos 70 pontos. Então, pelo que eu posso ver aqui, eu estou em primeiro lugar essa vez. Quando o jogo terminar, vai aparecer uma vaca, que vai terminar agora, terminou. Uma vaca mostrando quantos pontos eu marquei. E depois vai atualizar nesse arquivo a colocação dos jogadores, o top 5. Aqui está um trem, outro easter egg. Aqui já atualizou no arquivo, Maria está em primeiro lugar, como eu falei. O easter egg, esse trenzinho passando aqui ao lado. E agora vai apresentar o top 5 por meio de um dragão, que como são crianças de quinto ano, quis deixar um pouco interativo. Falando aqui que Maria está com 60 pontos, Charlene com 40, Tânia com 30, Vitor com 10 e Vitor com 20 e Jorge com 10. Pronto. Em si, o jogo é isso. Eu mostrei todo o fluxo aqui do jogo, como o jogo funciona. E vou explicar como foi que eu implementei isso. Bem, o jogo em si, ele é dividido em 5 módulos. O módulo ReadVar, GenerateCast, GenerateTop5 e DragonTop5. E tem o módulo Main, que é o módulo responsável por integrar todos esses módulos para que o jogo possa ser executado. Então, todos esses módulos são componentes do Main e vai chamar eles no momento certo, na hora certa, para que ele possa executar corretamente. Bom, especificando os módulos agora, temos o módulo readVar, que vai ser uma função sem retorno, que vai receber por parâmetro um ponteiro para a resposta do usuário. O motivo desse ser um ponteiro é qual? Eu vou explicar mais para frente, mas em si é aquela ideia de ter que estar relacionado com a ideia de ter que o contador ficar decrementando simultaneamente enquanto ele espera uma resposta do usuário. Isso aqui, como podem ver, a única função dele é ler essa variável no ponteiro para que eu possa jogar dentro da resposta do usuário e comparar se ela é igual à resposta correta. Posteriormente, temos o módulo GenerateCast, que vai gerar a minha pergunta. No caso, vai gerar os operandos, o operando 1 e o operando 2, e a operação envolvida. Ela é uma função também sem retorno, que vai ter por parâmetro um ponteiro para inteiro, que envolve a operação, para poder gerar a operação aleatória, um ponteiro para o operando 1 e o operando 2, o outro ponteiro para a resposta correta, e um ponteiro para que eu possa ter uma resposta visual da operação, se é soma, subtração, etc. E a resposta anterior, que eu vou explicar o porquê eu estou passando por parâmetro, né, o valor da resposta anterior. Bem, inicialmente eu gero aleatoriamente os números. Primeiro eu gero uma operação, como são 4 operações, então isso aqui gera uma operação de 0 a 3, vai gerar números aleatórios de 0 a 3 com a função rand, e esse porcentagem, com essa divisão aqui, faz com que eu gere um número de 0 até 3, por isso que eu dividi por 4. E aqui eu gero um número de 0 até 19. Bom, eu faço um switch na operação, caso seja 0 o número que eu gerei, quer dizer que é uma soma. Então, a soma vai só pegar o número 1, que é o operando 1, mais o operando 2, e a operação, o meu caractere, vai ser de soma. Caso seja 1, aqui é uma subtração. Como crianças de quinto ano não sabem operações com números negativos,
Então eu exijo que o número um sempre seja maior que o número 2. O operando um sempre seja maior que o operando 2. Por quê? Porque se ele for menor, vai resultar num resultado negativo, por exemplo, menos 5, menos 6. E isso não é benéfico para o jogo porque as pessoas não vão saber o que é isso. Então a ideia é que enquanto o número um for menor que o número 2, ele gere um novo número aleatório para os operandos, porque assim evita que ele acabe fazendo esse erro de ter que gerar o número um menor que o número 2. E depois só fazer a resposta correta é igual a número um menos número 2. Básico, normal. Tudo isso aqui está dentro de um do while também, mais tarde eu vou explicar por que é um do while. E caso 2 é uma multiplicação, só multiplica normal. Caso seja 3, é o mesmo motivo ainda. Número 1 tem que ser sempre menor que o número 2, porque se ele for maior, vai ter que ser. Desculpa. O número 1 sempre vai ter que ser maior que o número 2, porque se ele for menor, vai resultar numa divisão por zero. Vai resultar em um resultado de 0, alguma coisa. Então, para evitar isso, é necessário fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente com a subtração. E eu ainda faço um while para evitar que os números 1 e 2 sejam 0, porque caso isso aconteça, acaba que pode gerar divisões por 0 e gerar exceções que prejudiquem a execução do jogo e ele trave. Também, aqui eu só faço pegar número 1, dividido por número 2 depois e associar as operações. E ele faz isso enquanto a resposta correta foi igual à resposta anterior, porque acontecia o quê? Tinha vezes que, por exemplo, eu digitava a resposta era 11 vezes 0, resposta 0. Aí depois vinha 2 vezes 0, aí a resposta era a mesma. Aí o jogo já contabilizava a resposta, apesar de o usuário não ter digitado a próxima resposta, porque a resposta anterior estava sendo igual à resposta atual. Então eu faço isso para a resposta anterior, a resposta atual, sem defender a resposta anterior. É uma forma de evitar esse erro. Bom, passando, o Generate Top 5, ele é quem vai gerar o nosso Top 5, que eu expliquei lá. É uma função, também sem retorno, que vai receber por valor um player, que é um struct, que mais pra frente eu vou passar para explicar o que ele é. Mas esse é um struct com o nome e a pontuação do jogador. Aí, aqui eu vou primeiro declarar um array de 6, um vetor quer dizer, de 6 players, e uma variável new player. Por que isso? Primeiro eu vou tentar ler esse arquivo binário aqui, que é o top5.dat. Eu vou ler ele em modo de entrada, abrir ele em modo de entrada, quer dizer, e ler também, fazer operações com ele, sejam, no caso como eu coloquei que é de entrada, eu vou ler. Eu vou ler ele no modo binário, que é no modo como os dados estão escritos na memória. E eu estou usando o objeto ifstream, da biblioteca fstream, para que eu possa ler esse arquivo. Então, se eu abrir o arquivo, quer dizer que eu já tenho um top 5 formado. Então, eu vou preencher o meu array de players até a quantidade de players que eu vou ter presente lá. Que no caso, dentro do arquivo, só vou ter 5 no máximo. Depois eu fecho o arquivo, depois eu entro porque eu tenho minhas operações. Coloco o meu novo jogador dentro do vetor. E depois eu vou escrever o meu novo vetor com o objeto offstream, que eu vou abrir em modo de saída, também em modo binário, que é o mesmo arquivo, top5.dat, para atualizar o arquivo. A ideia do vetor com 5 primeiros lugares é qual? Eu tenho inicialmente, se eu não tiver o arquivo, quer dizer que é o primeiro jogador que está jogando. Então ele vai no vetor, quando ele chegar nesse passo aqui, ele nem vai entrar nesse laço. E aqui, nesse laço ele não vai entrar nesse if, e consequentemente não entra no laço, no while. E aqui só vai adicionar o player atual e vai preencher esse vetor aqui com um player. Se tiver um player já, aí vai, coloca esse player dentro do vetor, que vai estar registrado dentro do arquivo top5.dat, e depois adiciona um outro player, que vai ser esse aqui. Depois, e assim por diante, vai fazendo aqui. Se tiver 2, coloca 3. Se tiver 4, coloca 5. Se tiver 5, coloca o sexto. Por que só 6 no máximo? Porque é o meu top 5. Então eu só vou precisar saber os 5 melhores, caso já existam, e o meu atual, para que eu possa comparar se ele vai entrar no top 5 ou não. Se ele entrar, o último, que é o quinto, vai descer para o sexto e não vai fazer mais parte do top 5. Bom, como é que eu faço isso? Eu faço isso ordenando o vetor na mão. Como é uma operação de apenas 6 elementos, então eu ordenei na mão mesmo porque não havia
a necessidade de uma operação tão sofisticada assim para otimizar a velocidade. Então aqui eu tenho um player, uma variável algo tipo player, para que eu possa trocar normalmente. E eu faço o que? Eu comparo as pontuações de jogadores. Se a pontuação atual do vetor for maior que no caso aqui, a pontuação, são dois lados, são for, que vai do TAN top 5, e o TAN, e um for que começa de I, vai até o TAN top 5, e o outro for que começa de J e vai até o TAN top 5. Então eu comparo no vetor inteiro se há algum valor que é maior que o TAN I atual, no caso, posição 0, se a posição 0 atual é maior que alguma outra posição aqui dentro do vetor. Se for, ele vai sair, ele vai trocar. Isso aí é um processo de ordenação simples. Vai ficar trocando as posições do vetor até que ele possa ordenar corretamente. Após eu ordenar ele, eu vou aqui mais uma vez. Essa linha aqui descarta. Foi quando eu fiz o slide, acabou que eu esqueci de retirar isso aqui. Já não está mais no código. Relacionado ao arquivo de leitura ainda, que eu estou fechando aqui. Eu não tinha visto que eu já tinha fechado ele aqui antes, mas enfim. Acabou que no final eu fechei. Bem. Continuando, logo após isso, se o tamanho do vetor for maior que 5, quer dizer o quê? Maior ou igual a 5, quer dizer que, de qualquer forma, o vetor tem que ser igual a 5. Porque, por exemplo, isso aqui é só para olhar. Se o tamanho do vetor for igual a 6, então eu só preciso gravar os 5. Porque eu já ordenei meu vetor, já tenho os 5 primeiros lugares, e agora eu vou percorrer o meu laço, o meu vetor de novo, e jogar dentro do arquivo um novo top 5. Por exemplo, aqui, esses 6 foi para esse lugar, vou passar aqui o slide, foi para o lugar desses 3 aqui. Então eu troquei o lugar deles e gravei apenas os 5 primeiros. O 6 foi descartado, então ele vai ser desvinculado da memória e não vai mais existir. A ideia é essa. Para isso, como eu disse, eu usei o objeto offStream em modo de entrada e em modo de... em modo de saída e em modo binário, para que eu possa fazer as operações. Por que eu escolhi um modo binário? Porque ele salva na memória os dados como eles estão representados na memória mesmo, na memória RAM. Então aqui, por isso que eu usei essa função write. A write vai fazer essa função, vai exercer essa função de poder gravar os dados na memória na forma como eles são representados. Então, quando eu for retornar, quando eu for ler os valores de novo, eu vou poder ler uma variável inteira como uma variável inteira. E assim, eu não vou precisar fazer nenhuma conversão de tipo, de ter que pegar uma string e converter para um inteiro, para depois de converter para um inteiro, eu ter que fazer essa comparação aqui no vetor, porque isso aqui ia tornar meio que desotimizado o código e é algo mais simples fazer isso, até porque os arquivos binários ocupam bem menos espaço que um arquivo TXT. Então pronto, após reordenar o vetor, ele vai gravar novamente no top5.data e usa arquivos. Bom, o Dragon Top 5 é um outro módulo que ele apresenta aquele dragão lá que eu mostrei para vocês, que ele mostra o top 5. Então eu crio uma string, text dragon, falar por quê. Crio um objeto, fstring. Aqui podia ser ifstring também, aqui eu só usei para mostrar, coloquei fstring só para dizer que existe o objeto fstring, ifstring e offstring. O fstring, ele é um objeto genérico, vamos dizer, ele pode abrir, ele pode ler, eu só preciso sinalizar nele o que eu quero fazer. Aqui foi só para questão didática mesmo. Então em si, primeiro eu vou tentar abrir o arquivo. No caso do Dragon Top 5, sempre vai existir o arquivo, então não preciso verificar se o arquivo existe. Então primeiro eu abro o arquivo, crio um novo player. Dentro do arquivo eu vou agora jogar um top 5, um texto. Por que isso? Porque eu estou usando um offstream aqui, top 5 txt, que é um arquivo txt que eu estou abrindo em modo de saída. Por quê? Eu criei esse arquivo para que eu possa ler com mais facilidade e gerar aquele dragão. Porque acontece o quê? O dragão, quando eu tento ler o arquivo .dat, ele vai retornar uma ruma de caractere estranho, porque ele não consegue fazer uma conversão de texto exata. Então acaba que todo o texto que eu mostro, ele mostra como se fosse um binário mesmo, o que não é útil para a gente mostrar isso como nosso top 5. Então o que eu fiz? Eu criei um arquivo txt, que é o top5.txt, abri o top5.dat, agora, depois usando essa nomenclatura aqui de menor,
eu joguei esse texto, top 5, dentro do arquivo. Isso aqui eu já criei, o arquivo já criado, eu joguei esse texto na primeira linha. Agora, enquanto eu leio o arquivo, então, isso aqui entre aspas é, enquanto houver uma linha no arquivo do top 5, que é um meu arquivo binário, jogue o i++, é só para dizer quem é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, jogue dentro dele o player, o nome do player, barra a pontuação do player. E ele faz toda essa conversão para um arquivo texto na memória. Depois eu fecho o arquivo. Agora, o que eu vou fazer? Minha string text dragon vai servir para que eu possa fazer um cat. O que é o cat? É uma função do Linux que ele consegue ler arquivos. Então, quando eu fazer cat top5.txt, ele vai mostrar o que tem contido dentro do arquivo top5.txt. E eu uso esse operando, entre aspas, um operando em si dos comandos Linux, vamos dizer assim, vamos chamar de operando, que ele faz um deslocamento de saída de texto para um outro comando que está após ele. Então, esquerda é o texto e direita é o comando que é onde ele vai jogar esse texto. E ele vai jogar esse texto dentro do comando calcei-f dragon, que vai mostrar aquele dragão. Por que eu estou jogando isso no string? Porque o C++ me permite manipular diretamente no terminal comandos com a função system. Então é system, depois, e dentro dessa parêntese, e dentro desses parênteses, eu coloco um texto. Então system clear, limpa a tela. System pause, dá um pause no terminal. Então, só que para isso eu tenho que passar uma constante ou um vetor de char, de caracteres. E eu estou passando string. Então eu estou usando a função cstr para converter toda a minha string em um char, em um vetor de char. Assim ele não dá nenhum erro e dá certo. Então, ao final, quando ele chamar esse system, ele vai apresentar o nosso dragão que nós vimos no jogo, mostrando top 5. Aqui não é com o teste que eu fiz, porque no momento que eu fiz slide, eu fiz o teste com outros jogadores. Então pronto, passando. Agora eu vou explicar o main. Aqui são as bibliotecas que eu usei no main para que ele possa ensinar. A setime, para que eu possa gerar os números aleatórios aqui. Porque acontece o quê? O range, propriamente dito, ele gera números viciados. Então, ou seja, para eu gerar, se eu gero um número aleatório com range uma vez, se eu não fazer essa parte, essa linha de código aqui, eu só vou conseguir gerar um novo número aleatório diferente do que eu gerei antes se eu desligar minha máquina. E eu não posso ficar desligando e desligando uma máquina para executar um jogo. Então, qual é a ideia de aleatoriedade? Eu preciso definir uma semente aleatória para que o meu range possa se basear nessa semente aleatória, para que ele possa, assim, gerar números aleatórios diferentes a cada vez. E qual é a minha semente aleatória? Eu uso a função time, que é da setime, e passo no Splice Accompaniment. Porque ele entende o quê? Ele entende que eu vou pegar a data da era Unix, que é de 1970, por aí, e ele vai pegar essa data em relação à data atual. E como a data sempre vai ficar alterando, mudando, aí vai acabar que ele sempre vai gerar um número aleatório diferente. A biblioteca fstream, como disse, a iostream para fazer CIN e cout, a random e a thread, para que eu possa fazer o contador para executar paralelamente a leitura da minha variável. E aqui é o struct que eu falei, que tem a pontuação, inicialmente ela é zerada, e um vetor para achar com 50 caracteres. Então aqui eu faço o meu system, mais uma vez, como eu disse, eu posso passar um vetor de char para ele ou só um texto. Aqui eu passei um texto, que como eu falei, era um texto, o texto da tela inicial, que é jogo de matemática, eu dei um eco aqui nele, jogo de matemática, digite o nome do usuário, pipe, que é o nome dessa operando aqui, box, -d diamonds, -ac. Como pode ver, eu só estou usando comandos Linux para fazer isso. São comandos internos do Linux que, se você instalar, você consegue rodar no seu terminal Linux. Qual é o problema? Esse jogo é um jogo que só funciona para Linux. Ele não vai funcionar no Windows porque o Windows não tem esses comandos e se tiver não são as mesmas linhas de comando. Teria que se adaptar. Então eu uso o CIN.get para conseguir ler o meu vetor de char. Por que o CIN.get? Porque aí eu vou conseguir ler espaços sem ter que usar uma string com getLine. Porque se eu usar um string ele fica com dificuldade para gravar no arquivo. Limpo a tela e depois mostro as informações do jogo, como jogar. Aqui é cat.info.txt, que é um arquivo txt que eu tenho guardado, as informações do jogo. Bom, passando. Aqui é só mostrando agora
Como eu gero aquele estegossauro, é que eu sei, menos F estegossauro, pergunta. Também gosto, desculpa, também guardo isso dentro de uma string para depois converter lá para um vetor de char e passar no meu system. Aqui eu chamo minha função para gerar a primeira questão e em seguida eu vou ter meu laço principal, que é o laço de execução do jogo. Então, enquanto o meu contador de tempo for maior que zero, ou seja, ele inicia de 60 e vai até zero, que é 1 minuto. Então, eu vou fazer aqui. Eu uso a tag /r para que eu possa atualizar a tela, porque esse /r ele dá um refresh, assim, então, vamos dizer. Ele vai atualizar a minha linha atual. Então, tempo, count time, que vai ficar sempre decrementando aqui a cada 1 segundo, porque esse this thread sleep for 1000 milliseconds, ele faz o quê? Ele espera 1 segundo para executar. Então, após 1 segundo, ele vai executar esse menos menos. E aqui, ele vai perguntar qual é a resposta da operação do número 1, o operando, aqui no meio, mais o número 2, por exemplo. O número 1 mais o número 2, número 1 vezes o número 2, e assim por diante. Por isso, as partes dos ponteiros, porque a função generateCast, ela é capaz de fazer isso, por meio dos ponteiros dela, e assim eu modifico diretamente, não preciso ficar retornando nada no main. Quando eu chamo a função, eu já modifico o conteúdo que tem lá tudo lá dentro. Então pronto, se eu vou ficar aqui esperando a resposta do usuário, e dentro dessa resposta eu vou ter que dividir isso em um thread diferente. Por quê? Porque se eu deixar no mesmo núcleo de execução, o ponteiro vai ficar esperando digitar e não vai atualizar o meu tempo. Então eu crio uma nova thread dentro do meu jogo. Então vai ter a thread no main e a thread no meu readvar. Então eu crio uma thread com esse comando, um objeto thread read thread é meu comando, meu objeto. Então passo a função readvar e o parâmetro dela é um ponteiro para o meu REST user, que aqui eu tenho que passar o endereço dele. E o que faz eu poder dividir esses núcleos de execução? O detach, que é uma função do C++, que eu chamo para que ele possa dividir em 2 núcleos diferentes. Então, enquanto fica em background e o readvar esperando a resposta do usuário, o main continua executando com o meu contador lá, decrementando. E eles compartilham a mesma variável que a REST user. Porque enquanto aqui eu vou esperar a leitura dela, quando digitar, o main vai ter um acesso direto, porque como eu alterei pelo ponteiro, vai ter um acesso direto para poder olhar. Essa resposta é a resposta correta? É. Então vou gerar uma nova resposta. E agora que eu gerei minha nova resposta, mostre o novo número aleatório, mostre a nova operação aleatória que eu gerei. E digita a nova resposta da nova operação que foi gerada. Aqui é só a continuação, após encerrar isso, ele vai colocar um calcei, parabéns, você marcou tantos pontos. Também usando uma string para guardar e passando no system a string como vetor. Aqui eu dou um esperar de algum tempo, dou um clear e rodo o comando SL, que SL é aquele que gera aquele trenzinho, que é aquele último easter egg. Depois gera o meu top 5, isso é o fim do jogo, e gera o meu dragão no Dragon Top 5 para que eu possa apresentar e finalizar o jogo. Pronto, foi isso minha apresentação, espero que tenham gostado e até a próxima. Obrigado por assistir.